tem a ver com o facto de que, sem uma sociedade civil atuante e articulada, há limites na consolidação do pluralismo e da democracia. Aqui eu refiro-me à sociedade civil exatamente aos diferentes segmentos desta parte da sociedade, e como dizia muito bem o Sérgio, é aquela sociedade civil que age com autonomia e sem fins de alcançar o poder. Pelo menos dois desafios aqui se colocam. Um tem a ver com o facto de que não existe uma agenda articulada da sociedade civil. Tenho ciência de que isto é algo bastante discutível, porque, como já foi dito, a sociedade civil não é homogênea. Mas penso que existem alguns pontos que são comuns, existem alguns pontos que reúnem convergência, e estes pontos podem servir para estruturar um plano de atuação conjunta no campo de influenciar a boa governação, no campo de influenciar as políticas públicas. Por exemplo, um dos aspectos que parece reunir algum consenso tem a ver com autarquias vocais. Uma das palavras que foi várias vezes pronunciada nesta conferência significa dizer que a sociedade civil pode estar articulada no sentido de pressionar para que possamos ter já no país as autarquias locais, ao contrário de serem desenvolvidas ações de forma isolada. Portanto, este é um exemplo concreto que gostaríamos de mencionar no que diz respeito à necessidade de se ter uma agenda articulada. O segundo desafio que se coloca também aqui tem a ver precisamente com o facto de que temos uma sociedade civil que está bastante ávida de participar nos espaços públicos, um aspecto positivo. Digo positivo porque é desse modo que efetivamente se vai influenciar os próprios espaços, e é desse modo que se vai efetivamente pressionar que a governação possa melhorar no país. No entanto, há uma necessidade de haver ações de fortalecimento de capacidades dos atores ligados à sociedade civil. Um fortalecimento que esteja voltado exatamente àquelas matérias que consideram cruciais. E aqui a ideia do fortalecimento é importante que esteja assente na ideia de fazer aprendendo. No painel anterior, um dos painelistas, o pleonasmo, partilhou a experiência do estudante que pretende fazer imediatamente o mestrado, mas foi sugerido a ter primeiro um contacto direto com o campo. Isto tem muito significado. E na nossa sociedade temos estado a notar com frequência este desejo de fazer mestrado, de fazer doutoramento, pós-doutoramento, que é um aspecto positivo, sem dúvidas. Mas experiências mostram que estes cursos de pós-graduação são bem-sucedidos
quando os candidatos carregam consigo experiências consolidadas de terreno. Isto vem a propósito exatamente de que não basta apenas capacitar, mas é preciso proporcionar aos atores da sociedade civil, nomeadamente as organizações da sociedade civil, a possibilidade de colocar na prática os conhecimentos que são adquiridos em sessões de formação e de capacitação. A terceira proposição tem a ver com o facto de que não há pluralismo e democracia sem acesso aos serviços públicos essenciais. Ou seja, a ausência, a falta, a escassez de acesso aos serviços públicos essenciais, queiramos ou não, limita o exercício da democracia. Esta teoria começamos a desenvolvê-la quando, no primeiro trimestre deste ano, estávamos a efetuar um trabalho de terreno, de constatação de projetos que implementamos em algumas comunidades rurais e aproveitamos a oportunidade de perguntar a alguns munícipes se já tinham efetuado o registro oficioso e responderam que ainda não tinham feito e nem sabiam se efetivamente fariam. Por quê? Porque os BUAPs, os vulgos balcões únicos de atendimento ao público, estavam distantes. A questão é que o cidadão pode ter a vontade, mas se não tem, por exemplo, o acesso a transportes públicos para poder deslocar-se, não tem como efetuar o registro. Para terminar, a quarta proposição, não há pluralismo e democracia sem um investimento robusto na base. Na nossa sociedade, conhecemos o slogan de que a vida se faz nos municípios. Mas nós pensamos que os desafios do país deveriam ter como ponto de partida as comunas, fazendo delas a projeção da superação dos variados desafios do país. E o que se constata, mesmo a nível do Orçamento Geral e do Estado, é que a maior parte de recursos públicos ficam com a estrutura central, mais de 80%. É evidente que o desenvolvimento local não é condicionado apenas pela questão financeira, mas é um elemento central, porque quando não existem tais recursos, é praticamente impossível de desenvolver iniciativas locais. Portanto, há vários desafios que se colocam à sociedade civil no quadro da promoção do pluralismo e da democracia em Angola, e certamente que estes desafios podem ser ultrapassados a curto, médio e longo prazo, com ações articuladas, com conhecimento por parte dos atores da sociedade civil enquanto agentes de pressão social. Obrigado. Obrigado pelo respeito do tempo e pela sua intervenção. Resumidamente, cada um dos intervenientes colocou, no caso da primeira intervenção,
Portanto, o lugar da mídia, efetivamente, no processo democrático, tanto da democratização do país. Na segunda intervenção do Reginaldo, foi, efetivamente, o lugar da mídia no meio do processo eleitoral, e em Angola tem sido sempre objeto de crise, e como é que o jornalista se encontra no meio do olho do furacão, como ele disse. E a terceira intervenção é, efetivamente, acerca, digamos, do lugar da sociedade civil na produção das condições de pluralismo. Bom, agora o debate está aberto para quem quiser fazer perguntas. Não sei quantas perguntas, Nuno. Tem direito a 3 perguntas? Chega? Tá bom? 4 perguntas, ok. Pronto. Inscrição para as perguntas. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Chamo-me José Luís Mendonça, jornalista e escritor. Queria perguntar ao Sr. Carlos Cambuta qual é a mídia que serve os camponeses das aldeias e comunas. Será que estes cidadãos são poços vazios de informação? Eu não conheço, né? Para o meu colega Reginaldo Silva, se já conseguiu discernir qual é o papel da mídia na disseminação e legitimação pública de 2 adjetivos que são muito perigosos, segundo o meu ponto de vista, que é arruaceiros e bandidos. Muito obrigado. Cidadã angolana, meu nome é Paula Bianchi. A primeira pergunta é dirigida ao primeiro apresentador, que disse que deixou uma preocupação para nós aqui assistentes. E eu acho que tomei nota, estou aqui à procura, peço desculpas. Ele pediu para nós definirmos se deveria haver a possibilidade de haver diferentes média. E ele deixou que nós, como plateia, definíssemos. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse, antes de podermos definir, com algumas considerações a respeito. A segunda pergunta é para o senhor jornalista Reginaldo Silva. Um jornal português que escreveu sobre o não diploma do líder do partido da oposição em período de consolidação de eleições. Como é que nós, jornalistas, o que é que nós, jornalistas angolanos, para quem às vezes escreve algumas coisas, podemos encarar esse posicionamento de jornalistas de um país estrangeiro? Como é que isso influencia? Qual é o impacto que esse tipo de informação tem no trabalho dos jornalistas angolanos? É uma curiosidade que eu tenho. A terceira pergunta é o senhor Carlos Cambuta, que é da ADRA, disse que o lugar da sociedade civil na promoção do pluralismo passa pelo investimento nas bases, nas comunas. A minha curiosidade é de quem partiria esse investimento.
E quanto à primeira pergunta que eu fiz, disse que há órgãos, o primeiro apresentador tinha dito que há órgãos que funcionam livremente em Angola, mas esses órgãos não pertencem ao Estado. E eu fiquei assim a refletir por causa de um problema que está a acontecer com um órgão digital que se chama Camunda News. Gostaria que fizesse comentários a propósito. Muito obrigada. Bom, muito obrigado pela palavra. Eu não queria propriamente colocar questão. Eu sou Manuel José, cidadão angolano. Eu tinha um protesto veemente a fazer à organização, que era no primeiro painel, que não foi permitido, que é o seguinte: está-se a falar de democracia, né? Está-se a falar de direitos, e é exatamente na mesa onde está a falar de direito que se coartam direitos. Liberdade de expressão me foi coartada, e a outros que pretendiam no primeiro painel. E o pretexto foi o tempo. Não é? Ou se organiza melhor, ou então não se utiliza o tempo como argumento para cercear direitos. Não é? E o pior que existe é cercear direitos de jornalista. Eu me senti muito ofendido no primeiro painel pela posição da organização. Se convidam as pessoas para vir para aqui, e com a modalidade que é estabelecida, então as pessoas têm que falar. Devem falar. É o meu protesto à organização. Agora, a nota que eu tinha é a seguinte. Eu ouvi umas coisas aí sobre jornalismo e que eu gostaria de pontualizar também. É assim, o Dr. Calundungo falou de linhas editoriais, enfim. Há alguns conceitos que são utilizados em estados autoritários, que o filósofo norte-americano Noam Chomsky define como um dos filtros normativos. São alguns elementos que são usados para manipulação da mente. E esse é um deles, esse conceito. Portanto, a linha editorial é aquilo que estabelece a relação entre o órgão e o seu público-alvo. Não é? O jornal, os seus leitores, as televisões, os seus telespectadores e a rádio, os seus ouvintes. Portanto, é uma espécie é como os estatutos dos partidos. Não é? Não há ali uma linha editorial que diz que fulano e ciclano não falam num determinado órgão. Não existe isso. Linha editorial é saudável, é católica. Portanto, as pessoas usam, alguns por desconhecimento, não sabem o que é uma linha editorial. E usam isso como mecanismo, como referi, que o Noam Chomsky diz, para manipular as pessoas. Não há nenhuma linha editorial que diz que o jornalista não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não existe. Depois, o outro conceito, Dr. Cambuta, sociedade civil. Eu, quando ouço esse tipo de conceitos da nossa realidade, e mesmo o formato de abordagens, sala fechada, isso, eu tive a oportunidade de acompanhar eleições desde 1992 em Angola. E esse tipo de eventos vão acontecer sempre. Desde 92, vai acontecer agora, em 2022. Já aconteceram em 92, 2008, e 12, 17. E eu fico pasmado como é que pessoas, e são PhDs, já perceberam qual é o problema. Já está diagnosticado. Fechado aqui. É aí onde eu... Pois, lá está a rolha. Ok. Está bem. Lá está a rolha. Tá, e é sempre assim. E eu concordo com o Dr. Macedo.
A solução não é mais reunir-se numa sala fechada. Vamos falar aqui e vamos voltar a falar em 2027. Não é solução. Vejam, aqui não está aqui. A televisão está aqui, a TPA está aqui. Não está aqui. Isso também não interessa. Já está tudo definido. Não vale a pena estarmos a perder tempo em salas fechadas. Essa é a minha opinião. Doutor Marcelo tem razão. É mesmo rebelião. Vocês têm noção de falar por quê? Depois tem o senhor. A Cristiane já pediu. Boa tarde. Eu sou Paulo Brijoneve, cidadão angolano e estudante, muito interessado nessas questões também de democracia, e muita gente que está aqui eu admiro pela luta que têm feito, e aliás é assim que se constrói um país, não é? Bem, portanto, muitas coisas foram aqui ditas, e obviamente uma das questões foi a questão das linhas editoriais, a questão do desempenho da comunicação social, que é extremamente importante para aquilo que é a democracia, porque efetivamente não existe uma democracia quando não existe também uma comunicação social plural, forte, não é, que dá espaço a todas as sensibilidades. E disse muito bem o Dr. Kalundum que, de facto, há aqui uma mídia que exclui alguns grupos, não é? Sobretudo aqueles que não se revêem, que não apoiam, portanto, o Partido do Estado. E há também aqui uma questão que eu preocupa muito enquanto cidadão, obviamente, que é a questão do fanatismo e também da militância dos jornalistas, porque na verdade o jornalista é um ente, não é? É um intermediário entre o poder político, os poderes públicos e os cidadãos. Portanto, o jornalista deve fazer o seu trabalho com isenção e, como disse o nosso caro, a linha editorial não pode ser um fator impeditivo para esse desempenho. E obviamente que deve acontecer na mídia o debate. Mas, como também disseram muitos e têm razão, nós temos estado numa sequência de debate, de reflexões. E, portanto, também acredito que já não é um momento de reflexões e de debates. Se calhar é o momento de ações, porque nós temos estado a refletir muito. Portanto, realizam-se muitas conferências, muitos congressos. Hoje mesmo é a segunda conferência que eu participo sobre democratização, mídia e por aí fora. E, portanto, o formato é este. Portanto, é muita reflexão, o que é que podemos fazer, como anda o país, mas o país está mesmo mal, como disse Manuel José, e apoiamos. E, portanto, nós, enquanto cidadãos, devemos ser, de facto, mais incisivos, mais pragmáticos e, de facto, se calhar, procurar uma forma melhor de obrigar os poderes políticos, os partidos, a verem que nós somos cidadãos, que nós temos direito. Portanto, que o país é nosso, tal como é também deles. Portanto, não pode ser elitizado e, sobretudo, não podemos deixar o país ficar sob a alçada dos poderes políticos, das elites políticas, porque se assim for, nós vamos continuar aqui, como disse Manuel José, voltamos em 2027 e vai ser mais reflexão sobre o estado da comunicação social. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas intervenções e eu penso que entendo aí a opinião do meu irmão aí, mas penso que não faz mal ser. Afinal, as revoluções, as verdadeiras revoluções são espontâneas. Essa é a gente vai preparar. Portanto, acho que
tecla para a institucionalização de rádios comunitárias, desde a década de 90. Portanto, só muito recentemente é que foi aprovada a lei de rádios comunitárias, nos termos em que ela foi aprovada. Ou seja, existe a lei, agora é preciso partir para a sua implementação. Desde já sabemos que não vai ser um exercício fácil, porque imaginemos uma comunidade, por exemplo, da Luvemba, que é uma comuna do município do Bailundo, na província do Ambo, tem de se deslocar até Luanda para poder tratar de documentos, né, da licença para abrir uma rádio comunitária. Portanto, a lei existe, está aí, houve uma participação importante de organizações da sociedade civil que apresentaram propostas concretas, mas não foram tidas nem achadas. Entretanto, a luta deve continuar. Um outro aspecto importante para a obtenção da licença é a questão monetária. Não me lembro agora exatamente qual é o montante, mas sei que fala 100 milhões. Diz? 25 mil dólares. É isso, não é, que eu vi aí. Portanto, é um dinheiro elevado. Mas o que tudo isso quer dizer? Isto tudo leva-nos a refletir se efetivamente existe a vontade política de promover o tal pluralismo e fortalecer a democracia. Leva-nos a questionar isso. E a resposta é que não há esta vontade política. Porque, se houvesse tal vontade política, a lei deveria ter em conta as realidades, a realidade do país. Mas é uma luta que temos de considerar importante e temos sempre de bater na tecla. O mais importante é não deixar os assuntos estarem adormecidos. Quanto a quem compete fazer investimentos na base, nomeadamente no que diz respeito à cultura da cidadania, isto é, da participação. Esta é uma questão igualmente interessante. Eu penso que as autoridades têm tal responsabilidade de o fazer, porque o fim último da cidadania é exatamente de promover o bem-estar. E quando, numa determinada comunidade, há participação efetiva, há engajamento dos cidadãos, quem tem o papel mais facilitado no exercício da governação é a autoridade local. Mas a questão que se coloca é, a autoridade local tem essa noção? E aqui posso dar um exemplo muito concreto do orçamento participativo. Qual é a ideia da cidadania patente no orçamento participativo? A ideia é que só se considera a cidadania quando os munícipes pensam, por exemplo, na iluminação pública, pensam no saneamento do meio. Se pensarem num encontro como este para discutir os assuntos locais, isto já não é cidadania. Este é entendimento que se tem no âmbito do orçamento participativo. Só para podermos compreender qual é a ideia que se tem a nível do poder político sobre decisão para poder mudar a sua maneira.
é tão fácil. Mas é importante sempre chamar a razão. É apelidar, é carimbar. De facto, esses termos são usados com este propósito, não é? Essa questão da arruaça, do vandalismo, também faz parte um bocado, neste momento, do próprio discurso político dominante, não é? Que a oposição está ligada à arruaça, está ligada promove grupos de arruaceiros, de jovens que destroem o património. Portanto, isso faz tudo parte de um certo discurso político que vai ter naturalmente na campanha eleitoral uma maior visibilidade, não é? E, de facto, todos nós somos sensíveis à destruição do bem público, do património. Todos os dias vemos as pessoas a darem cabo dos cabos elétricos e a tirarem-nos à luz por razões que têm a ver com pobreza extrema ou com outros fenómenos sociais. Mas isso cola-se depois, como é evidente, à oposição, não é? Quer dizer, a ideia é ligar a oposição a este tipo de ações, né, de vandalismo, de destruição do património e, portanto, se de facto a tua observação leva a esse ponto, eu por acaso não cheguei a esse ponto, mas sinto que há de facto alguma coisa relacionada com o vandalismo e com o banditismo que depois se cola à oposição, porque efetivamente alguns jovens mais, digamos, menos conformados com a situação são acusados de o fazer quando se partem para as manifestações, não é? Portanto, talvez por aí haja essa intenção de repetir o vandalismo e o banditismo no discurso da mídia, porque depois nós ouvimos no discurso oficial também esse tipo de acusação dirigida a determinado partido de oposição, sobretudo. Em relação à questão colocada pela Paula, bom, esta história do Adalberto voltou, também era previsível que voltasse, é a história do diploma do Adalberto, se fez o curso, se não fez, agora veio por uma fonte que aparentemente dá mais credibilidade à história, que é uma revista portuguesa que é Sábado, que foi contactar a tal instituição no Porto e, portanto, parece-me que também aqui e no quadro da campanha eleitoral vamos estar preparados para tudo, né? Nós sabemos que as campanhas eleitorais são de facto marcadas também por este tipo de informação negativa que vai aumentar. O caso concreto, sinceramente, não sei como é que Adalberto encara. Hoje ouvi uma reação dele dizendo que não estava nada preocupado com isto e que se calhar não sei como é que ele vai. Mas em concreto, a ideia que eu tenho é que como a mídia local já bateu muito o tema, então vai-se buscar ou a partir de fontes externas e relançou-se. E, de facto, esse tema voltou a ser relançado, o tema do diploma do Adalberto voltou a ser relançado a partir de ontem, quando saiu a tal matéria na Sábado, que foi a procura de concretizar se Adalberto é ou não um engenheiro. Portanto, eu acho que enquadra-se mais nessa cena, mas é inevitável depois que... E é também uma resposta para a Paula, é inevitável depois que a mídia local pegue nesse tema, não é? Agora com as redes sociais e tudo isto voltou, e eu sinto de ontem para hoje que agora hoje o tema em todo lado afinal ele é mesmo, afinal, e portanto vamos ter mais um pouco mais do mesmo, mas com uma outra dimensão, porque nos estamos a aproximar das eleições, não sei se quer criar um novo facto político, mas tudo isto vamos acompanhar e vamos ver. Agora, como dirá certamente Adalberto, hoje acho que já foi confrontado, mas voltará certamente a ser confrontado com esta questão. Eu queria dirigir uma palavra ao meu amigo Manuel José. De facto, eu não sei, tu não fizeste nenhuma pergunta, mas eu gosto muito de discutir contigo estas e outras questões ligadas à liberdade de imprensa. De facto, vamos ter que continuar a discutir. Eu estou de acordo contigo que já andamos a discutir isso há muito tempo, mas, de facto,
não estou muito de acordo com a questão da rebelião, não é? Se me permitires o método, a história, não sei como é que se faz uma rebelião, mas o Manuel José sabe muito bem o país em que vivemos e estas questões, pronto, todos nós temos a nossa sensibilidade e as pessoas também cansam-se, e acho que o Manuel José é um caso de cansaço, se quisermos, de ver as mesmas coisas, e todos nós também estamos cansados, mas olha, vamos vendo aqui as conferências e de facto sabemos qual é o impacto deste tipo de conferência, né? E aliás o Manuel José foi o primeiro a reparar que a TPA não está aqui, se calhar também não está a Zimbo, se calhar também não está a Rádio Nacional, não sei quem é que não está aqui, mas isto é tudo um pouco o que eu tinha dito na minha exposição, não é? São ensaios de que este ano a cobertura vai ser ainda pior. Quer dizer, um simples Congresso da Nação que teve a divulgação que teve, as pessoas esforçaram-se por convidar a mídia pública, de repente há um blackout completo, é que desta vez foi completo, às vezes ainda aparece um ou outro, desta vez, pelo que eu me apercebi, ninguém pôs lá os pés. Até se pode alegar o facto, à distância, não tínhamos carro porque era em Viana. Bom, mas a Rádio Nacional tem uma emissora em Viana, quer dizer, mas desta vez eu senti que, e por isso é que eu disse na minha exposição, não sei. Não, eu estou a falar só da mídia pública. Só estou a falar da mídia pública. Aliás, é bom que as pessoas entendam. Eu faço, de facto, divisão entre a mídia pública e a mídia privada. Eu faço questão de fazer essa divisão porque, efetivamente, há um compromisso do Estado em garantir esta mídia pública ou em criar ou em financiar esta mídia pública. Quer dizer, se há este compromisso, de facto há um investimento, e agora tivemos mais um exemplo deste investimento com a TPA. De repente gastam-se 30 ou 35 milhões de euros para pôr lá o HD ou o DH e inaugura-se mais um estudo. Isso são investimentos públicos, não é? E, portanto, eu não tenho como não diferenciar. Pelo contrário, a própria Constituição obriga-me a diferenciar. É evidente que todos nós sabemos que a questão genérica do jornalismo, dos valores, tudo isto é igual, ninguém diz que não é. Agora, nós temos efetivamente que olhar para a mídia, porque o meu problema é o seguinte, é que conforme a evolução do país está, conforme nós estamos a ver a evolução do país / mídia, ainda hoje de manhã estava a ver o presidente João Lourenço a responder uma destas questões ligadas com a reprivatização da Zimbo ou não. Nós, neste momento, estamos, de facto, diante de uma situação de monopólio do Estado, que é claramente o setor dominante e é ele que nós temos que nos dirigir. Mas eu acredito sinceramente, num modelo público de referência da gestão da mídia. Acredito no modelo da BBC, acredito noutros modelos públicos que foram ensaiados em que há um financiamento público e a mídia funciona e até irrita mais às vezes o governo do que propriamente os outros setores da sociedade. Portanto, nós, no nosso caso, considerando a crise que se vive, o problema do crescimento económico, não haver oportunidades de negócio para a mídia privada, porque nós sabemos que a mídia privada vive sobretudo de publicidade, vive de outros rendimentos que não os que vêm do Tesouro. Portanto, é evidente que nós temos que olhar para esta mídia pública como sendo a principal garantia que o próprio Estado dá ao país e às pessoas e aos cidadãos de que há um mínimo de informação com credibilidade. Portanto, se acharmos que não é tudo igual, quer dizer, isto para mim não faz muito sentido e eu aí estou em desacordo com todos quantos acham que se deve dar ou se deve fazer o mesmo tipo de exigência. É evidente que as exigências são feitas para as rádios privadas, para os jornais, tudo isto é feito. Agora, nós temos efetivamente um compromisso. E sendo esta mídia tutelada por quem é natural que as pessoas se dirijam a ela e pensam, aliás, está claro, por isso é que na lei eleitoral está muito claro que quem tem a responsabilidade de dar tempos de antena é a Rádio Nacional e é a televisão pública. Não está lá a dizer que é a emissora de Viana ou a Rádio Palanca. Está claramente que é a mídia pública que dá esta possibilidade dos candidatos se apresentarem o seu eleitorado pela via do audiovisual e da via da rádio. Portanto, não há como ultrapassar esta questão. Bom, eu acho que era tudo quanto tinha para dizer. Calando.
Ok, muito obrigado. Eu vou direto à questão que levantou a Paula Viegas. Sim, eu entendo. Ante o drama, há uma tentação muito grande e eu acho que não é mau de dizermos, epá, como está tão mal, se calhar vamos ter uma diversidade de mídias. Ou seja, seria bom lutarmos por uma lei que autoriza a outros com maior sensibilidade. Mas voltando para a última deixa do Reginaldo, é por isso que eu dizia, o que é que queremos? Mais pluralismo na nossa mídia atual ou mais diversidade de mídia? Eu creio que tem um pouco as duas coisas, que não abandonemos a ideia de que a mídia pública deve servir os nossos interesses, porque aquilo não é pago com dinheiro do Estado, é pago com nosso dinheiro. Então, nós, em parte, devíamos nos sentir dono dela. Por isso é que, por exemplo, a pergunta, precisamos de uma mídia para os camponeses? Se calhar. Mas, se calhar, precisamos que os camponeses também se sintam representados nos mídias que agora há. Por isso é que eu fazia essa pergunta. Mais pluralismo na mídia ou mais diversidade de mídias? Eu acho que as duas coisas. Mas, por favor, não abandonemos a ideia de que, como funciona o mal, vamos parar senão, amanhã, um partido, como não é retratado bem na mídia pública, vamos criar as nossas. Os setores da sociedade que é perigoso, os camponeses como não são, vamos precisar dos nossos. Depois os médicos, o sindicato, também vamos precisar da nossa mídia. É possível que precisamos dessas, mas, por favor, não abandonemos a ideia de que temos de exigir, como contribuintes, não nos pôr só na condição de utentes do serviço, mas também na condição de detentores desse serviço, porque, de certa forma, nós pagamos isto. Esta é um pouco a minha ideia. E também se pode fazer. Precisamos de mais pluralismo na nossa democracia ou mais democracia nos nossos pluralismos? Eu acho que as duas coisas. Claro que gostaríamos de ter uma democracia mais plural. Agora pergunto, e nós também temos que reconhecer que muitos dos vícios, do ponto de vista de autoritarismo, autocracia, pensamento único, também enfermam atores da sociedade civil, enfermam supostos democratas. Quando eu falava das crenças e das convicções, há determinadas crenças, por exemplo, que eu chamaria de crenças limitantes, como o diálogo não serve para nada. Eu acho que também são crenças e convicções muito assentes em pessoas que se batem de forma séria para a democracia. Então, eu acho que, nestes aspectos, devíamos ir de copo vazio e pensar que, sim, calhar uns estão mais mal que os outros, mas nenhum de nós pode pensar que tem o seu percurso concluído. Pelo menos essa é a minha opinião. O caso do Camunda News, eu pessoalmente acho que o que está a acontecer com o Camunda News é mau. Eu não entendo que se possa exigir, e se a lei diz isso, devo dizer que pessoalmente eu prefiro que se revise a lei. Eu costumo olhar para o Camunda News como um ente que produz conteúdos audiovisuais e que depois lança em plataformas como YouTube, Facebook e tal. Não se podemos dar a ele, exigir, por exemplo, uma licença. O máximo que se pode exigir é que quem produz esses conteúdos esteja registrado, mas vai continuar a produzir. Provavelmente muitos de nós fazem o mesmo serviço individualmente com Camunda News, produz conteúdos e lança e divulga pelas plataformas que são hoje abertas. Então, esta é claramente a minha posição e faço o estado de situação, eu acho que é das mídias, que dá espaço a outras sensibilidades e, portanto, eu sinto que se um ente como aquele acaba, se a decisão final for encerrar aquilo, todos nós perdemos um pouco. Esta é a minha ideia, claro. Com relação... Sim? Não, era só para acrescentar aqui duas ou três considerações sobre o Camunda News. De facto, a lei de imprensa, quer a que existia, quer a que foi agora alterada ou atualizada ou revista, considera que tudo quanto acontece no espaço digital
que tenha características já de produção jornalística está sob a alçada desta mesma lei. Isso, de facto, é uma armadilha, não é? É uma armadilha, como todos nós percebemos, que o Camunda News, de facto, atingiu uma determinada visibilidade e, portanto, daí a importância que o Camunda News neste momento tem, e daí este cerco que se vai apertar. Eu lembro-me de ter, talvez de forma informal ou contactado, as pessoas que hoje estão no espaço digital, que têm de facto essa pretensão de fazer jornalismo, que de facto de se tentarem este tipo de registro. O que se vai passar agora é que no quadro da deterioração, ou pelo menos do agravamento das condições do próprio jornalismo, isto vai se passar para o digital. E neste momento, eu não tinha essa noção, mas hoje ou amanhã o Parlamento vai aprovar uma nova lei sobre a televisão. Portanto, esta lei não estava prevista no primeiro pacote e acredito que neste pacote, eu ainda não vi o anteprojeto de atualização da lei da televisão ou da atividade da televisão, só estava da radiodifusão, que vão ser consideradas ou vão ser concretizadas já disposições sobre este tipo de produção que acontece no digital. Na minha primeira avaliação, este tipo de produção devia estar apenas ou protegida pelo artigo 40 da nossa Constituição, que é aquele que diz que todos nós estamos ou temos o direito de informar, formar, não sei o que, aquele com base no artigo 19 da Lei Universal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que nesta estratégia de controle de tudo, o próprio legislador, que é governamental, já evoluiu um pouco mais no sentido de trazer toda esta gente que está no digital e, sobretudo, a malta que ganha maior visibilidade para a questão do registro. E é no registro que as coisas se complicam. Aliás, mesmo sem estar no registro, sabemos como é que o governo fechou a ZAP e fechou todos os outros canais, né? Isto tem a ver com uma coisa que eu também já discuti várias vezes, tem a ver com a própria regulação da comunicação social. Eu há bocado falei aqui de uma entidade de baixa visibilidade, que é a ERCA, a qual eu pertenço, né? E de facto é o que nós temos, né? A ERCA, que devia ter a tutela sobre este tipo de situações, em termos de regularização, de aplicação da lei, hoje está pura e simplesmente remetida a um plano, a um segundo plano ou a um terceiro, sem qualquer capacidade, porque a lei não lhe dá grande visão, e quem atua é efetivamente o governo, o que é absolutamente inaceitável do ponto de vista da própria democratização da comunicação social. Se temos uma entidade reguladora que até estão representadas todas as sensibilidades políticas e sociais, é esta entidade que, em princípio, deveria ser atribuída a responsabilidade para tomar decisões, sobretudo as decisões mais graves, que é autorizar e que é encerrar. E, portanto, como eu disse, vamos ter tempos muito mais difíceis para, digamos, a gestão da liberdade de imprensa, sobretudo no espaço digital. Ok. Então, esta é a minha posição. Fica reafirmada aqui, sobretudo agora que eu vi a posição do Reginaldo, um pouco o comentário dele, dizendo que, se calhar, uma das demandas que podemos fazer naqueles que vão disputar o próximo pleito eleitoral é que lei de imprensa vocês se propõem no vosso programa político. Pode ser isto, partindo de uma realidade objetiva. Olha, assistimos isso, detectamos que, se calhar, foi uma lacuna da lei que passou. Têm vocês para nos apresentar alguma proposta alternativa para evitar situações como estas? Esta podia ser uma posição, não sei. Com relação a Manuel José, claro, Manuel José, eu concordo consigo com aquela ideia de que a linha editorial estabelece a relação entre o órgão público e o seu público, e ainda bem que assim seja. O problema com relação aos órgãos tutelados pelo Estado, ou os órgãos públicos, a mídia pública, é que tem o público a oportunidade de influenciar essa relação? O problema é que não tem. Então, esta questão da linha editorial foi levantada no sentido de que, como tu disseste, a desculpa perfeita. Porque se eu for um órgão cujo público, meu público preferencial, é a comunidade científica, se calhar eu vou publicar assuntos de interesse científico. De certa forma, eu também estou condicionado por causa do público que quero, ou seja, eu ajusto os meus conteúdos à preferência de um público. Nós temos aqui algo que se chama linha editorial, mas mesmo que 90% do teu público não quer, tu impões. E este, na minha opinião, era nesse sentido que eu levantava o problema.
Eu entendo uma das crenças limitantes, mesmo entre os democratas, é que dialogar, e eu acho que isso também é uma crença limitante com relação ao pluralismo e à democracia. Dialogar não faz sentido, tal como estão. Dialogar não vai resolver nada. Inclusive já os piores, que dizem, aqueles que se dão o trabalho de tentar dialogar, de tentar organizar essas coisas, ou porque são recalchuteiros, ou porque querem maquiar a imagem do executivo, e uma série de coisas. Em minha opinião, posso estar errado, é uma crença também limitante. Mas é a minha opinião, posso voltar a dizer que estar errado, né? Eu até acho que a palavra rebelião por si só não teria uma conotação tão pesada, mas eu confesso, e se calhar sou um pouco mais cobarde dos normais, eu até acho que a rebelião pode ser saudável, mas eu pessoalmente nunca seguiria um líder rebelde porque este está cansado, ou porque este está desesperado, ou porque este está agastado, ou porque este está... Eu não gostaria de seguir uma pessoa que está cansada, porque a história de Angola é prenha de exemplos de que quando a rebelião se faz desde a lógica de que estou cansado, estou farto, estou raivoso, o que acontece, né? É por isso eu prefiro usar a raiva para escrever, para falar, para comentar, do que escrever com raiva, discutir com raiva ou comentar com raiva. Mas volto a dizer, é uma opinião, é uma opção pessoal que tem as limitações que tem e só eu posso responder por elas, que tem sido eficaz. Claro que se calhar não tem, mas é o espaço em que me sinto mais confortável. Paulo, é que é a última questão, o Paulo, foi colocado, foi o último comentário do Paulo. Eu entendo, e vai mesmo na linha do... Eu entendo que qualquer forma que temos para, entre aspas, obrigar ou influenciar quem toma decisões políticas a agir em prol da causa que nós defendemos é legítima, desde que ela seja feita nos termos da lei, e a nossa lei tem bastantes elementos que não nos permitem, pode até ter elementos antidemocráticos, mas é a lei. O que talvez fazia sentido é denunciar estes elementos da lei e influenciar que para esses também sejam mudados, expô-los na mídia, né? Então eu prefiro que esta é a minha abordagem. Esta é um pouco a ideia que eu defendo. Sim, não é mau tentar até a exaustão defender e com todo o rigor, com todo da perseverança, aquilo que nós defendemos, mas eu acredito que sim, que acabamos todos também por estar condicionados, e eu prefiro ainda a ideia de que podem ser as leis injustas, mas prefiro seguir as leis e este quadro, mas volto a dizer a minha preferência. Finalmente, para terminar, eu creio que a mídia em si não é um problema. O problema é quando a mesma mídia que visibiliza, dá voz, mobiliza, integra, congrega e consciencializa, pelo menos é assim que sempre nos disseram que era um dos grandes papéis da mídia, pode também ser usada para desqualificar, desencorajar, excluir, né? Aquela máxima. A mesma mão que cura, que acalenta, que abraça, pode ser usada para matar, para tirar a vida, para roubar e por aí fora. Então, infelizmente, o caso em que estamos, né? É que a mídia, para mim, é um canal que podia ser estrategicamente usado para dar voz, para integrar, para mobilizar, para conscientizar pessoas, só que, infelizmente, há uma parte que foge ao nosso controle e ele é usada para desqualificar, desencorajar, excluir. Obrigado. Pronto. Obrigado, e acho que estamos no fim desse painel. E obrigado pelas perguntas, obrigado pela resposta e obrigado pelas vossas intervenções. Bom, acho que